Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Sentidos na Arquitetura. Hoje nós vamos falar do olfato, que é um dos sentidos mais intensos. Ele é muito 8 ou 80, ou você gosta ou você não gosta. Os animais utilizam esse sentido como um meio de sobrevivência e eu acredito que nós, humanos, na nossa história evolutiva também não foi diferente. Já parou para pensar quantas informações você recebe através do olfato? Se você gosta dessa temática, já curte, compartilha e ativa o sininho para receber notificação de outros vídeos com esse tema. Sempre que eu falo do olfato, eu gosto de contar uma história pessoal e familiar. Na cidade de Corupá, em Santa Catarina, a família do meu noivo tem uma casa no sítio. Nessa casa não mora ninguém, porque ela foi da bisavó, ela faleceu e deixou para a família. E apesar de bem simples e de quase seus 100 anos de idade, a casa ela é toda de encaixe de madeira e ela é incrível, principalmente pela memória afetiva que ela carrega. Situada num lugar, numa região úmida, rodeada de morros, rio, vegetação, e por se tratar de uma casa de madeira antiga e ficar muito tempo fechada, ela tem um cheiro bem específico. E aqui eu não quero dar juízo de valor se ela é positiva ou não, porque isso é bem particular. O fato é que de quando a gente chega nessa casa, nós sempre damos uma pausa para sentir esse cheiro, porque ele nos remete às histórias daquele lugar, tem uma memória afetiva positiva, é um cheiro que remete a um lugar de lazer, né? De forma mais intensa, claro, para o meu noivo e para a família dele, mas que eu já aprendi a amar também. O que acontece aqui é que os receptores do nosso nariz enviam uma mensagem para o nosso sistema límbico e acessam todas as emoções que esse cheiro remetem. O olfato é o sentido que tem mais relação com a nossa memória. Você pode esquecer o nome de alguém, o rosto, a voz, mas dificilmente vai esquecer o cheiro. E o olfato, como eu falei, ele é muito intenso. Então, quando a gente tem um contato com algo onde o olfato é muito forte, ele tende a se sobressair diante dos outros sentidos. Então, o olfato, de forma negativa, quando é negativo, ele faz com que a gente, por exemplo, perca o apetite, queira sair correndo de algum lugar, evite pessoas e lugares. E de forma positiva, o olfato também faz com que a gente se apaixone, relaxe, tenha prazer, queira permanecer, e acesse emoções positivas, né? Tem cheiros que lembram pessoas, que lembram momentos. Tem uma citação no livro O Perfume, em que ele fala que as pessoas podiam fechar os olhos diante da grandeza, do assustador, da beleza e podiam tapar os ouvidos diante da melodia ou de palavras sedutoras, mas não podiam escapar do aroma, pois o aroma é um irmão da respiração. Ele penetra nas pessoas, elas não podem escapar-lhe caso queiram viver. Ou seja, se você respira, você sente algum aroma ou odor. E como trabalhar o olfato na arquitetura? Vamos lá. Comecemos então a evitar cheiros desagradáveis. Por exemplo, na história que eu narrei sobre a casinha lá de Corupá, apesar de ela ter uma memória afetiva muito legal, se eu fico muito tempo naquele local, principalmente no inverno, e a casa mantém muito fechada, eu logo tenho uma alergia respiratória, a chamada rinite. Um ambiente úmido, sem insolação, sem ventilação, é casa para fungos e bactérias. E olha que interessante, nós somos capazes de interpretar um ambiente sendo insalubre através do nosso olfato. Então, uma casa bem projetada, que leva em consideração o fluxo da ventilação, o sol e o clima, é uma casa que considera a saúde de quem vai habitar ali, seja uma residência, seja um projeto comercial, residencial, enfim, onde houver pessoas, a gente precisa pensar nessas estratégias de bioclimática e saúde. Outros exemplos para evitar maus odores dentro dos ambientes residenciais, por exemplo, é no banheiro. Fluxo de ventilação, materiais que sejam de fácil limpeza e um sistema eficiente de hidráulica evitam com certeza esses maus odores. E quando a gente não consegue ter tudo isso, perfeito, a gente trabalha então com uma aromatização do ambiente.
Na cozinha, por exemplo, também é importante a gente identificar quais são os hábitos dos moradores, né? Se vai ter muito cozimento com vapor ou com muita gordura, a gente precisa então investir numa coifa mais eficiente, mas também uma coifa que não gere muito ruído para não tornar as emoções ali desagradáveis. Ou hoje é muita tendência, né? Muita gente trazendo os seus pets para dentro de casa, então considerar sempre materiais que sejam de fácil limpeza, sempre pensar na porosidade, na absorção desses materiais. E por aí vai, são muitas particularidades que devem ser levadas em conta pelo arquiteto na hora de projetar qualquer ambiente, seja ele residencial, comercial, industrial, hospitalar, educacional, enfim. E agora eu quero dar 3 dicas para vocês que podem auxiliar, né, a estimular o olfato dentro do ambiente construído. Então a primeira é: cuide da higiene do local. Há estudos que comprovam que ambientes mais perfumados sempre remetem à limpeza. Segundo, você pode utilizar o paisagismo ao seu favor. Existem muitas plantas que têm aromas bem interessantes. A lavanda, por exemplo, é um aroma bem leve, bem coringa, que é muito bem aceito. Terceiro, o uso da aromaterapia. A aromaterapia é uma terapia que utiliza de óleos essenciais para tratar questões físicas, mentais e emocionais nas pessoas. O profissional responsável por isso é o naturólogo, e ele vai estudar e examinar e fazer uma composição de vários óleos essenciais para tratar aquilo que é o seu objetivo. Eu faço uso dessa terapia e aprovo. Tudo isso vai trazer personalidade para os ambientes e de repente até criar um cheirinho único e agradável, tanto para você como para quem adentrar a sua casa ou qualquer ambiente. Inclusive, provavelmente a sua casa já tem algum cheiro, o qual até você já está acostumado, mas quem vem de fora consegue perceber. E nós só conseguimos dar atenção a esse sentido e entender qual é a influência que ele tem na gente quando a gente para, respira fundo e percebe essas emoções. Então faça esse exercício, comece a frequentar os lugares, respirar fundo e entender quais são os aromas ali, os odores e qual a influência que ele tem em vocês. Se você gostou desse tema, fica aqui comigo que eu vou fazer outros vídeos e trazer sobre os outros sentidos e a sua relação com a arquitetura. Até o próximo vídeo!